que realmente fez com que eu lesse mais e mais rápido foram alguns pontos que eu quero abordar nesse vídeo e que eu tive a sacada apenas nesse ano, viu? 4 anos depois que eu realmente tentei trazer esse hábito de volta pra minha vida. Como acabar com a frustração de não atingir as metas de leitura que a gente coloca pra si mesmo. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui hoje. Porque eu sei bem, eu tenho propriedade pra falar, eu sei bem o que é você querer trazer o hábito de leitura pra sua vida. É você estabelecer como meta que você vai ler 12 livros por ano, e aí você vai lá na Amazon, você enche o seu carrinho, você se empolga, compra 36 livros, porque 12 não é o suficiente, porque você tá empolgado e determinado, você vai ler demais esse ano. E aí os livros chegam, e aí você começa a ler um, você até lê 2, mas daí você não consegue fazer com que isso se encaixe na sua rotina. Quando você vê, a pilha de livros tá lá, ó, e você não leu nada, não atingiu as metas que você queria. Alguns livros estão até com um saquinho, né? Você nem tirou do saquinho. E você fica frustrado, porque você colocou uma meta pra si mesmo que você nem conseguiu cumprir. Eu sou a Thaís Albuquerque. Eu cresci vendo o meu pai e o meu irmão devorarem livros e eu confesso que eu nem entendia porque que eles gostavam tanto de livro, porque eu não sentia vontade de ler vendo eles lerem, né? Eles gostavam de verdade, sabe? Então não era um negócio assim que eles faziam e que eles me botavam uma pressão externa pra eu fazer também. Não, eles gostavam e se eu não tinha esse hábito, se eu não tinha esse gosto, tava tudo bem. Meu pai nunca me encheu o saco pra eu ter esse hábito, enfim. Não era um ponto, não era uma questão em casa. Mas vendo eles, né, eu ficava me cobrando. Eu falava, pô, meu pai, meu irmão, super cultos, leem um monte de coisa e eu não tenho vontade, né? Qual que será que é o meu problema? Aí eu até tentava me esforçar um pouco, mas assim, gente, até os meus 15 anos eu acho que o máximo que eu li foi um Mundo de Sofia e alguns livrinhos aí de bruxaria, só. E aí eu até pensei, né, na época que a gente vai chegando perto ali do vestibular, a gente fala assim, não, mas agora eu vou ler, porque agora é obrigatório, então eu não tenho como fugir. Daí eu pensei, não, e agora eu vou ler aqueles livros lá que vão me deixar culta, porque é Dom Casmurro, é Machado de Assis, né, não sei o que lá. Só que, gente, não. Que isso, a hora que chegou, que eu comecei a ler, e eu falava assim, nossa, que leitura chata, que leitura difícil, não conseguia ler 10 páginas, já tava dormindo. Conclusão, acabei caindo nos resumos, nunca li nenhum livro que tava lá, né, na lista de vestibular, Enem, essas coisas. E acabei engavetando esse hábito da leitura, então acabei engavetando a leitura na minha vida. E foi mais ou menos assim até meus 27 anos. Eu confesso mesmo que durante 27 anos da minha vida, se eu li 5 livros, foi muito. E aí, com os 27 anos, eu comecei a refletir um pouco mais sobre isso, porque eu pensei, poxa, já tô aqui, né, trabalhando, um emprego legal, um cargo legal. Eu já tinha sido convidada para virar sócia da minha primeira startup, então eu falei, pô, é um hábito que me deixaria mais culta, que melhoraria a minha escrita, a minha leitura, meu vocabulário, por que não, né, minhas estratégias, então me deixaria mais inteligente. Então, pô, vou me esforçar pra trazer isso de volta pra minha vida. Mas assim, gente, de lá pra cá, né, porque eu tenho 31 anos hoje, então durante esses 4 anos que eu tenho tentado, né, que eu tentei de fato trazer o hábito de volta pra minha vida, o que eu posso te falar é que eu até li vários livros, mas o que realmente fez com que eu lesse mais e mais rápido foram alguns pontos que eu quero abordar nesse vídeo e que eu tive a sacada apenas nesse ano, viu? 4 anos depois que eu realmente tentei trazer esse hábito de volta pra minha vida. Mas antes de eu explorar eles, eu quero já te convidar para se inscrever aqui no canal, porque temos vídeos novos toda semana e eu costumo abordar esse tipo de conteúdo, de mentalidade, explorar meus aprendizados, minhas reflexões sobre empreendedorismo e afins. Então, se você gosta, já também ativa as notificações para você ficar por dentro, tá? A primeira grande sacada que eu tive que me fez começar a ler mais livros e mais rápido, de forma mais rápida, foi algo que vai quebrar os paradigmas aí, então já se prepara, anota, porque é algo que você vai precisar se desapegar de fato, que é o que eu chamava inclusive de um certo perfeccionismo, mas que hoje eu costumo dizer que era, na verdade, uma procrastinação disfarçada, que é aquela famosa, né, regrinha que a gente coloca pra nós mesmos, que eu só vou começar a ler um livro quando eu terminar o que eu tô lendo.
Gente, quando você desapegar disso, você pode ter certeza que o seu hábito de leitura vai ser outro, vai fluir. Eu não sei por que a gente faz isso, né? E o mais engraçado de tudo é que esses dias eu comentei sobre isso no meu Instagram e teve várias pessoas assim, tipo, não, como que você mistura as leituras, como que você mistura os tipos de livro que você lê, os assuntos. Gente, normal, ó, da mesma forma que você lê sobre diversas coisas durante um dia, conversa sobre diversos assuntos, você vai começar a ler diversos temas, diversos livros também. Então, gente, quando você desapegar dessa primeira coisa, que é só vou ler um livro, começar a ler um livro quando eu terminar outro, você pode ter certeza. Depois você vem aqui me contar se não funcionou, tá? Ah, mas eu sou perfeccionismo. Eu também era, e na verdade nem era, tá? Era só procrastinação para não começar a ler de fato e botar isso como um hábito na minha vida. E aí um segundo grande ponto, né? Uma vez que a gente consegue desapegar de terminar de ler um livro para começar outro, é você desapegar dessa história de que eu preciso ler até a última página para dizer que eu li o livro de fato. Gente, não, tá? Porque sabe quando você tá lendo um livro e aí você olha e fala assim, poxa, esse livro foi bacana, tirei várias lições, mas é aquele sentimento que a gente tem às vezes até com série, né, quando tem muitas temporadas. Poxa, o autor não soube a hora de parar. Aí o livro começa a ficar monótono, começa a ficar meio chato, mas você se obriga a terminar a ler, porque, não, se eu não ler os últimos 3 capítulos do livro, eu não vou poder falar que eu li ele, né? Desapega disso também, gente. Se o livro começou a ficar chato, se você viu que tá tendo umas passagens ali que não te interessa muito, ou faz uma leitura rápida, sabe? Aquela leitura que você vai batendo o olho, se tiver alguma coisa que te interessa, você lê mais a fundo, vai passando pro próximo e segue a vida. Vai ler o que te interessa, né? Porque de coisa chata já não basta as obrigações que a gente tem, que né, aquela coisa da disciplina que a gente faz porque a gente precisa ser disciplinado para atingir aquilo que a gente quer. Mas na leitura, que é para ser um hábito gostoso na nossa vida, a gente precisa ser um pouco mais maleável com isso, senão realmente não flui. E aí aqui eu quero trazer um exemplo para vocês, um exemplo bem prático, que é o livro Responsabilidade Extrema, que eu já falei sobre isso aqui, inclusive tem vídeo aqui no canal, vou até deixar aqui no card pra vocês. Esse livro é um livro que ex-SEALs americanos, ex-SEAL, nem sei se SEAL pode ser um ex-SEAL, acho que é, né? Enfim, que eles escreveram contando sobre relatos de guerra e como que eles enxergaram os aspectos de gestão e liderança durante essas situações, e aí eles trazem isso de forma aplicada para o mundo dos negócios. Então, como que funciona o livro mais ou menos, né? Eles vão lá, eles intitulam um capítulo, e aí primeiro eles contam todo um relato de guerra, e aí depois eles tiram o princípio, e aí depois eles aplicam ao mundo dos negócios. O livro é maravilhoso. Se você aí trabalha com gestão, com liderança, se você tem empresa, eu recomendo que você leia. Agora, gente, se você não gosta de história de guerra, por que você vai ficar lendo as 5 páginas de cada capítulo, onde ele só relata sobre isso? Qual que é a diferença que vai fazer no aprendizado de tirar a mensagem principal que você precisava daquele livro? Nenhuma, né? Então eu conheço várias pessoas que leram somente os princípios e eles de forma aplicada e que podem sim falar que eles leram o livro porque o essencial do livro eles tiraram. Então é você desapegar disso, sabe? E aí você depois volta aqui também pra me contar se não fez diferença aí na sua leitura. E aí, gente, a terceira dica, ponto, nem sei como é que eu tava chamando isso, mas que você pode ter certeza que vai fazer também total diferença depois que você desapegou dessas 2 primeiras aqui que eu coloquei, que é respeite o seu humor e o seu momento na hora da leitura. Se você seguir o seu humor e o seu momento na hora de pegar um livro pra ler, você pode ter certeza que ele vai fluir, porque você vai estar interessado de fato naquilo que você está lendo naquele momento. Então não vai ser aquela leitura que você está lendo, né, teoricamente, mas que você está com a cabeça lá em outra coisa, que se a pessoa parar e te falar assim, viu, o que você estava lendo? Você nem vai saber responder, porque você não estava prestando atenção. Então, gente, o que é isso, né? Eu vou exemplificar aqui pra vocês. Então aqui eu tenho alguns livros, tá? Porque assim, né, tem certas coisas que a gente ainda continua fazendo. Então eu continuo indo lá na Amazon e comprando milhares de livros, mas a diferença é que dessa vez eu leio eles. Então eu tenho um livro de negócios, que é O Lado Difícil das Situações Difíceis, que é um livro que já tá comigo há um tempo, porque é um livro que eu leio quando eu realmente tô no mood dos negócios. Tipo, tô, sei lá, pilhada em aprender coisas novas sobre empreendedorismo. Então, é um momento que eu abro pra ler e que daí eu consigo, de fato, tirar as lições de forma mais aplicada pra mim. Aí eu tenho
um pequeno livro, olha só que engraçado, que é sobre os 7 hábitos que tornam pessoas altamente efetivas. É um livrinho pequenininho em inglês e que eu deixo ali do lado da minha cama, que de vez em quando eu tô afim de algo mais motivacional, de algo mais inspiracional, eu leio. Aí eu tenho um outro livro que é sobre autoconhecimento, que fala sobre a coragem de ser imperfeito, que é da Brené Brown, e que eu leio ele quando eu tô numa pegada mais de precisando de um estímulo de autoconhecimento. Então, sei lá, se eu acordei mais inspirada, se eu acordei numa pegada às vezes até mais zen, e aí eu quero prevalecer isso no início do meu dia, esse seria um livro que eu pegaria para ler, por exemplo. Agora, se eu quero me desligar do meu mundo atual, se eu quero relaxar minha cabeça, se eu não quero ficar pensando, né, nas coisas atuais do mundo real, eu pego um livro de romance, que inclusive esse daqui eu acabei de tirar do plastiquinho porque era um livro já que eu ia pegar pra começar a ler essa semana, que tem feriado, né, enfim. Ah, não posso falar que tem feriado. Ou não, será que vai ter feriado no dia do... Tá bom, então, que é um livro que eu peguei pra começar já a ler essa semana. E por quê, né? Porque a gente, né, tava vivendo momentos difíceis no mundo de forma geral, e eu também tava terminando de ler esse livro, que inclusive foi o tema do vídeo do canal da semana passada, e foi um livro mais pesado, então agora eu quero relaxar minha cabeça, eu não quero ler nada que, né, deixe minha mente pesada, eu quero ler algo que me deixe mais tranquila. Então eu peguei esse romance, que é o livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. E você pode pegar também uma ficção, enfim, você pode, né, de acordo com o seu gosto. E tem também aqueles momentos que eu tô mais espiritualizada, principalmente na hora de dormir, que é quando ou eu leio algum livro mais espiritual, ou, de repente, eu, sei lá, né, você não precisa só ler livros, né, mas até na hora de escolher séries eu utilizo essa formulinha aí também, boto uma série mais espiritualizada, enfim. Então, gente, de verdade, quando eu comecei a desapegar daqueles 2 primeiros pontos e a respeitar o meu humor no momento de iniciar uma leitura, tudo fluiu na minha vida. E faça isso também, e eu quero que você volte aqui pra me contar. Porque, por fim, eu quero concluir que tudo isso aqui que eu falei pra vocês, nada mais é do que você driblar o seu sentimento de obrigação com relação à leitura. Então é você tornar esse hábito algo mais leve aí na sua vida. E aí quando a gente torna algo mais leve, a gente faz isso de forma muito mais natural e de forma muito mais fácil. E aí as coisas fluem, quando você vê, você atingiu e até superou as suas expectativas com relação a esse assunto. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, compartilhem, curtam se vocês gostaram e não esqueçam de se inscrever no canal. Semana que vem tem mais, até lá!